Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira live aqui, nosso culto online da comunidade Âncora IPI. É um prazer enorme estar com vocês. A partir de hoje, todos os domingos, nós estaremos fazendo pela manhã o nosso culto online e à noite, claro, presencial, para que você possa, além de desfrutar desse momento agora conosco, ainda também desfrutar do presencial à noite, que começa às 18 horas. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Você pode aproveitar agora e compartilhar essa transmissão aí com o seu vizinho, com seus amigos, com seus inimigos. Se é que você tem, eu vou estar orando para você não ter. Mas se você tem, manda agora, que é para ele deixar de ser, a palavra de Deus, e ele se libertar, né? Mas juntos a gente vai estar aqui falando da melhor coisa que você tem para falar, que é o Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Jesus puro e simples, que se interessa por nós, e que se interessa tanto por você, que colocou ao nosso coração o desejo de fazer esse culto online todos os domingos pela manhã. Então, gente, você não pode perder as próximas transmissões também, porque nós trabalhamos em série na nossa comunidade. Então, nós estamos iniciando com uma primeira série, que se chama Primeiro Passo, e você vai estar dando continuidade todos os domingos nessa série, Primeiro Passo, onde a gente vai aprender a caminhar com Deus, nas diversas áreas que se importa conosco, e nas diversas áreas da nossa vida a gente vai estar aprendendo a dar esse primeiro passo em direção ao Senhor. Como fazer isso? Então não perca por esperar, daqui a pouco a gente vai refletir junto nessa ministração, na série Primeiro Passo. Mas antes eu quero mais uma vez incentivar você a ser um parceiro nosso, compartilhando essa transmissão, compartilhando com seus amigos, e aproveita e já se inscreve no nosso canal. Nosso canal é novíssimo, então nós não temos ainda, né, uma grande quantidade de seguidores, mas você pode ser essa ferramenta na mão do Senhor. Primeiro começando se inscrevendo, você, e depois incentivando a outros a se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, para que você possa ser ferramenta nas mãos do Senhor, compartilhando, auxiliando também para a expansão do Reino de Deus através da nossa transmissão. Então, cola com a gente, vai ser muito bom todos os domingos. Então a gente está começando aqui, já louvamos, já começamos bem, falamos o quanto Ele é bom, que Ele continua sendo Deus sobre nossas vidas, que Ele continua sendo bom apesar das circunstâncias. Nós vamos orar. Eu quero
junto com você aí na sua casa, invocar a presença do Senhor, para que a gente possa estar iniciando, de fato, assim, num momento muito, muito espiritual, para que a gente possa abrir o nosso coração e aqui a gente, mesmo sendo transmissão, que possa ser um culto a Deus aí onde você está, se é na sua casa, se é no seu trabalho, que a gente trabalha nos domingos, né? Em qualquer lugar que você estiver, mas que possa ser também um momento de culto a Deus, onde quer que você esteja. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor colocou o desejo sobre nossas vidas, nossa comunidade, para iniciarmos esse culto online, sabendo que isso pode não, será uma grande ferramenta para que muitas vidas sejam alcançadas além do presencial. Portanto, nós te rendemos graças desde já, convidando o teu Espírito Santo, que onde esse equipamento chegar, onde essa transmissão chegar, onde esse vídeo chegar, o teu Espírito Santo também possa alcançar vidas, possa estar transformando histórias, possa estar abençoando cada lar. Então nós invocamos a tua presença, não só aqui neste lugar, nesse momento, Pai, mas onde quer que cada um que esteja assistindo esteja, que a tua presença, o teu Espírito Santo também esteja, para que a gente juntos, nessa ferramenta poderosa que é a internet, a gente possa fazer um só culto na tua presença e louvando o teu santo e poderoso nome. Então te pedimos, Deus, seja conosco, fala aos nossos corações, recebe os nossos louvores, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Vamos com alegria louvar mais um louvor e em seguida a gente vai estar aí também daqui a pouquinho refletindo a palavra de Deus com essa série ótima, Primeiro Passo. Vamos louvar a Deus então com muita alegria, com alegria assim, eu tô muito alegre, então por isso que eu tô falando muito de alegria, porque dá vontade de externar assim de maneira, mas eu tô tão preso aqui nesse banco com o violão, né? Tenho que estar centralizado, mas minha vontade mesmo é de saltar aqui de alegria, de cantar em pé, de fazer uma ministração, mas que isso possa vir com verdade de dentro de você nesse momento. Vamos louvar a Deus, exaltar o nome dele. Você pode aproveitar esse momento e continuar orando, continuar dizendo a Deus o quanto a presença dele é importante para você nesse momento e o quanto você deseja tocar o coração de Deus com a sua ministração de adoração. Adore em espírito e em verdade, onde quer que você esteja. Faça parte, por mais que seja uma transmissão em vídeo, mas não só assista, principalmente faça parte. Faça parte, cultue o Senhor com alegria no coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Falando que Deus é tremendo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, e apesar de tudo isso que Ele se importa conosco. E é por causa disso que nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, a nossa dependência do Senhor. E é por isso que eu convido você nesse instante a fazer uma oração de confissão comigo. Confessar os seus pecados, e eu vou estar aqui confessando também. Juntos, onde você estiver, como igreja local, nós vamos estar orando, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas. Isso é uma atitude de reconhecimento, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, e ela também diz que se nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele nos limpa de todo o pecado, Ele lança fora. Portanto, confessar os nossos pecados diante de Deus não é fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem, porque nós reconhecemos o nosso lugar. Nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos fracos e principalmente que nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo nós reconhecemos um Deus que é poderoso sobre as nossas vidas e que Ele tem autoridade sobre nós. E por isso Ele nos perdoa, nos ama e esse amor nos constrange.
Então, onde você estiver aí, se você puder fechar os olhos, mas faça essa oração pessoal no seu coração. Eu vou te dar alguns segundos, em seguida eu vou estar orando com você e entoando mais um louvor para a gente estar meditando. Então faça a sua oração de confissão. Senhor Jesus, nós oramos nesse instante, Senhor, confessando diante de Ti os nossos pecados, as nossas culpas, pedindo perdão, Senhor, por todas as vezes que nós, por alguma atitude nossa, talvez atitudes erradas que não agradam ao Senhor, nós, por isso, às vezes, nos afastamos da Tua presença, Pai. E ao invés de nós irmos até o Senhor, às vezes nós recuamos, nós ficamos envergonhados. Às vezes nós nos sentimos tão sujos, Pai, tão distante de Ti. Mas nós oramos nesse instante, Pai, porque nós entendemos que nós precisamos do Senhor. Que sem Ti nós não somos nada e que sem Ti nada podemos fazer. Então, Pai, oramos para que o Senhor venha ao nosso encontro com o Teu Espírito Santo. Nos purificar, nos limpar, Senhor, perdoar os nossos pecados. Vem sobre cada um de nós, Senhor Jesus. Eu oro também para todos aqueles que estão assistindo nesse momento, Pai. Talvez até pessoas que não sabem orar, mas que estão com esse sentimento de que precisa ser perdoado pelo Senhor. Então oramos juntos. E na presença do Teu Espírito Santo, na presença do Senhor, nós pedimos, vem sobre nós. Limpa-nos, perdoa-nos, para que a gente possa continuar esse momento louvando ao Senhor, sem peso de consciência, sem culpa, Pai, mas livres, assim como o Senhor nos tornou na Tua presença. Então oramos, pedindo e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti e dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Nós cantaremos a bondade de Deus. Que maravilha! É poder cantar a bondade de Deus. Deus tem sido tão bom conosco, né? Deus não tem deixado faltar nada sobre a nossa mesa. Deus é um Deus generoso que nos ama. E é por falar em generosidade que nós, nesse momento, queríamos falar sobre contribuição. Eu peço licença para falar sobre isso, para que você não possa se sentir constrangido, mas nós entendemos que nós também precisamos ser generosos diante do Senhor, para que a gente possa também louvar ao Senhor, não só através dos nossos lábios, com as nossas mãos, com as nossas ações, mas também nós queremos glorificar a Deus através da nossa vida financeira, pois nós entendemos que nós também temos sido abençoados pelo Senhor e queremos também abençoar para que, de alguma maneira, a gente possa auxiliar com a expansão do reino de Deus através dos nossos recursos, através da comunidade âncora em nossa cidade. Então, se você quer ser um parceiro, abençoar, nós seremos muito gratos e oramos consagrando a Deus, pedindo que Ele abençoe os nossos projetos, a nossa comunidade. Né? Nós, graças a Deus, tudo que nós colocamos diante da presença do Senhor, nós temos alcançado. Portanto, nós também queremos deixar você à vontade. Se você sentir no seu coração que você pode também exercer a sua generosidade nesse momento, a gente vai estar colocando aí o QR Code, também a chave Pix, para que você possa se sentir à vontade e quiser contribuir, abençoar também esta obra. No mais, eu vou estar orando, consagrando a Deus, não só pela sua generosidade, sua contribuição, mas também a todos aqueles da nossa comunidade que reconhece que nós precisamos também exercer essa generosidade e que faz isso também ao decorrer da semana, né? E no nosso culto. Vamos estar consagrando a Deus, orando. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti todas as contribuições, consagrando na Tua presença, pedindo que o Senhor continue abençoando a todos nós, independente das contribuições, a todos nós, Pai. Nós somos reconhecedores de tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, do quanto o Senhor é generoso, do quanto o Senhor tem nos abençoado, e nós também queremos exercer nossa generosidade na Tua obra, entendendo que nós somos mantedores, Pai, somos nós responsáveis pela manutenção e, portanto, de alguma maneira, ao contribuirmos, ao exercermos a nossa generosidade, nós também estamos auxiliando na expansão do Teu reino através da nossa comunidade aqui na nossa cidade. Portanto, louvamos a Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Gente, antes da gente
meditar na palavra de Deus, eu quero mais uma vez reforçar a programação da nossa comunidade. Toda quarta-feira nós temos nosso encontro âncora na nossa comunidade. Segue o endereço aí abaixo. Nosso encontro âncora, que acontece toda quarta, onde nós meditamos e estudamos e refletimos mais uma vez na presença do Senhor. Além de nós orarmos juntos, como igreja, uns pelos outros, uns pelas causas dos outros. Enfim, nós, na quarta-feira, temos esse momento muito importante, muito aconchegante. Portanto, queremos convidar você para estar conosco, 7h30 da noite, em nossa comunidade. E no domingo, né, hoje, além desse culto online, à noite, às 18 horas, nós temos nosso culto presencial. E você também é o nosso convidado. Então, o que você vai meditar hoje, à noite você vai ouvir a continuidade do sermão de agora pela manhã. Então, no domingo pela manhã, nós temos o sermão da série Primeiro Passo. À noite, você vê o segundo sermão. Não tem como você repetir o de domingo de manhã e domingo à noite no mesmo dia. Então, pode ficar tranquilo. Você vai assistir esse sermão de hoje e você vai à noite ser bem-vindo em nosso meio e dar continuidade a essa série. Portanto, você, mais uma vez, repito, é o nosso convidado. Então, nós esperamos por você e por mais alguém. Convide alguém para ir com você e você vai, com certeza, ser muito bem-vindo em nosso meio. Portanto, nós vamos, nesse momento, meditar na Palavra de Deus com essa série Primeiro Passo. Nenhuma jornada significativa pode ser feita sozinho. Para trilhar o caminho da mudança, é essencial caminhar com Deus. Ele não apenas aponta a direção certa, mas caminha ao nosso lado, dando força e propósito. Hoje, vamos entender o que significa andar com Deus e como essa escolha transforma o trajeto da nossa vida. Bom, toda transformação, irmãos, ela começa com a decisão. Toda transformação, ela começa com a decisão. Sem decisão, não há transformação. Mas não basta que a gente queira mudar, né? O querer não é o suficiente. É preciso que eu e você aprenda a dar o primeiro passo. O primeiro passo, ele é essencial. É por isso que nós vamos caminhar durante os próximos domingos falando sobre o primeiro passo. O primeiro passo, ele é fundamental para o caminho da transformação. Alan teve que dar o primeiro passo para ir para a academia às 5 horas da manhã, não foi, Alan? Esse passo eu estou distante um pouquinho. Mas se não tivesse dado o primeiro passo, não ia nunca, né? Ravi, eu estou com controle hoje aqui, viu? Para me ficar passando. Muito obrigado, viu? Eu estou... Então, essa série que a gente vai começar agora é para refletir. É um convite para que eu e você possa refletir, para todos nós, aprender a avançar na direção correta. Aprender a avançar na direção da vida que Deus tem para mim e para você, aquilo que Deus planejou para nós. Portanto, nós vamos explorar aqui nessa série como caminhar com Deus. Como caminhar com Deus. Essa é para muita gente isso parece ser um código a ser desvendado. Como é que você caminha com Deus? Mas nós vamos fazer isso juntos, descobrindo os novos propósitos, vivendo novas práticas que serão transformadoras para a gente. Nós vamos aprender a celebrar, isso é muito importante, celebrar as pequenas conquistas. E nós vamos compartilhar experiências que vai inspirar a mim e a você. Então, que esta série seja um recomeço de uma jornada de mudança real e mudança duradoura em nossas vidas. Então, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, porque hoje nós vamos refletir sobre o caminho com Deus. Essa é o tema de hoje. Então, quando se trata sobre a nossa relação com Deus, então, já que a gente está falando de primeiro passo, esse primeiro passo ele passa a ser fundamental para mim e para você. Fundamental para que eu e você possa caminhar com Ele. Nós vamos ler o texto de Êxodo,
capítulo 33, do verso 12 a 17, daqui a pouco eu vou projetar, que é um texto onde nós vemos Moisés buscando a certeza de que Deus estaria com ele e com o povo em cada passo da jornada. A gente sabe que esse povo percorreu no deserto por 40 anos, buscando a terra prometida, e há um determinado momento que acontece, nós vamos ler o texto, que acontecem algumas coisas complicadas que desagradam a Deus. E aí nós vemos Moisés buscando a certeza de que Deus estaria com ele e com aquele povo a cada passo dessa jornada. Então isso nos lembra que sem Deus a nossa caminhada ela é vazia. De que sem Deus a nossa caminhada é uma caminhada sem propósito. Então hoje nós vamos refletir sobre essa caminhada com Deus. Vamos refletir o texto. Diz assim, Êxodo 33, verso 12. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Aí Moisés vem dizer: Se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhes darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Não é o fato de andares conosco que nos distingue de todos os outros povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto com você. Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Palavra do nosso Deus. Esse texto ele está inserido, irmãos, em um momento crítico da história de Israel. Após a gente leu aqui o capítulo 33. No capítulo 32 existe o episódio do bezerro de ouro. Você conhece, né, essa história? A história do bezerro de ouro, que é onde Deus manifestou a sua ira contra o povo por causa da idolatria. Mas por intercessão de Moisés, Deus concordou em não destruir o povo. No entanto, ele declarou que não acompanharia Israel pessoalmente à terra prometida. A gente fez isso no capítulo 33, mas os primeiros 3 versículos. Então Moisés, em uma postura de mediação, Moisés insiste na necessidade da presença de Deus, para que o povo continue então a sua jornada. Moisés expressa uma preocupação. Moisés pede clareza sobre quem o ajudará a liderar aquele povo e reafirma a sua relação única com Deus. Veja que interessante. Deus iria manifestar a sua ira, mas Moisés, mediando essa situação, intercede e diz exatamente isso que a gente leu: Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair daqui. Se a tua presença não nos acompanhar, não nos tire desse lugar então. Nós vamos refletir sobre o primeiro passo. O primeiro passo de quê? O primeiro passo de uma caminhada com Deus. Talvez você já tenha dado esse primeiro passo há muito tempo até. Mas todos os dias a gente precisa fazer escolhas. Todos os dias a gente precisa tomar decisões. E como foi dito aqui no começo, as decisões é o que fazem, o que nos move, aliás, o que pode trazer ou não consequências para as nossas vidas. A nossa vida é pautada em cima de decisões. Então, nós podemos tomar uma decisão errada e botar tudo a perder, como esse povo ia
colocando tudo a perder por causa da decisão de idolatrar, colocar no lugar de Deus um bezerro de ouro. Mas Moisés nesse momento se levantou e intercedeu. Porque Moisés entendeu que sem a presença do Senhor, essa jornada seria vã. Você já entendeu isso na sua vida? Sem a presença do Senhor não vale a pena caminhar? Você consegue fazer essa oração pela manhã? Senhor, se o Senhor não vier comigo no dia de hoje, então não me faça nem sair de casa. Parece pesado, né? Um pedido desse. Mas é o que nos move. É o que a gente precisa fazer em todas as áreas da nossa vida, entendendo isso. Senhor, me faz enxergar a Tua presença em todas as áreas da minha vida. Porque se o Senhor não for comigo, não vale a pena caminhar. Nós vamos então trazer algumas considerações para a gente entender a partir desse texto. A primeira consideração: caminhe com Deus e dependa dele. Caminhe com Deus e dependa dele. Nós entendemos, aliás, esse princípio bíblico como o princípio da dependência. Eu e você somos orientados pela palavra de Deus a dependermos do Senhor. Então, caminhar com Deus e depender de Deus. A caminhada de Israel dependia completamente da orientação de Deus. Moisés faz essa exclamação quando ele diz assim: peço que me faças saber neste momento o teu caminho. Então Moisés aqui ele reconhece que sem Deus nada seria possível. Que caminhar com Deus significa viver em constante dependência de Deus. Dependência do Senhor em todas as decisões e em todas as situações. Coloque isso na sua mente e traga isso como um princípio de obediência para a sua vida. Se eu caminho com Deus, eu preciso depender totalmente do Senhor. Onde é na sua vida que você está andando sozinho, em vez de depender de Deus? Qual é a área da sua vida que você está andando sozinho, ao invés de depender do Senhor? Faça uma reflexão. Porque tem algumas áreas das nossas vidas que a gente começa a esquecer da nossa necessidade de dependência do Senhor e começamos a agir por conta própria. E começamos a agir como nós sendo o Senhor de nossas vidas. A gente começa a agir sozinho. E é aí quando as coisas começam a dar errado. E é aí quando a gente começa a se tocar, ou como nós estamos distantes do Senhor, porque em algum momento nós criamos a não dependência de Deus. Então, onde é na sua vida que você está tentando andar sozinho, em vez de depender de Deus? Você está com alguma dúvida sobre qual é o melhor caminho para a sua vida? Você tem isso, essa convicção? Você está com receio daquilo que pode vir pela frente? Irmãos, andar com Deus significa submeter cada momento de nossa vida à vontade do Senhor. E compreendendo também que Ele está presente em todas as áreas de nossa vida. Andar com Deus, portanto, é entender que Deus está presente em todas as áreas das nossas vidas e que nós precisamos submeter a nossa vontade ao Senhor. Quando nós declaramos a nossa dependência de Deus, nós também reconhecemos as nossas limitações diante daquilo que está à frente de nós. Quando nós centralizamos a nossa vida em Deus, nós começamos a entender que nós somos limitados diante daquilo que está à nossa frente. E esse é que é o momento de eu e você segurarmos a mão de Deus. Tem uma frase que diz que quando andamos com Deus, não há como errar o caminho. Quando nós andamos com Deus, não há como errar o caminho. Interessante, né? Já viu os discípulos depois que Jesus foi levado preso? Começaram a errar o caminho?
Quando estava Jesus ali do lado, estava sendo guiado, estava maravilhoso, né? Eu estou aqui seguindo Jesus, vou até onde ele for. Aí Jesus foi preso, aí começou. Cada um foi para um lado diferente. Cada um foi fazer uma coisa diferente. Aí o que ainda continuou, mesmo estando preso, buscando a Jesus, foi João, né? Que prosseguiu na jornada. Mas é uma coisa interessante para a gente usar como exemplo. Quando nós andamos com Deus, não há como errar o caminho. Portanto, se eu e você querem saber qual é o caminho, então a gente não se afasta de Deus, porque é Ele que vai nos guiar. Ele é nosso guia, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso pastor. Portanto, eu preciso estar em sintonia nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus, para que eu não erre o caminho e para que eu também possa entender os propósitos reais do Senhor para mim. A segunda aplicação, caminhe com Deus e alinhe o seu coração ao dele. Alinhar o seu coração ao coração de Deus. Se no primeiro momento, que era caminhar com Deus e depender de Deus, que é o princípio bíblico da dependência, nós temos então aqui, alinhar o coração com Deus, o princípio da submissão. Porque quando a gente alinha o coração com Deus, não é mais eu viver segundo o meu coração. Inclusive a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Mas é alinhar o meu coração ao coração de Deus, para que eu possa viver segundo o coração de Deus. O que é que Moisés pediu ao Senhor? Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não faça sair deste lugar. O que é que isso significa? Que Moisés demonstra então uma intenção de se submeter a Deus. Olha, se a tua presença não for comigo, não me faça desse lugar. Moisés tem a intenção de se submeter ao Senhor, e aí ele declara a necessidade da presença de Deus. Porque só obedecer sem a presença pode virar religiosidade, né? Eu obedeço, mas não tenho presença de Deus nenhuma. Então, isso até poderia provocar nele, Moisés, que foi um grande líder, ele até poderia dizer assim: se o Senhor está dizendo que não vai, tudo bem. Mas o Senhor me prometeu que eu iria alcançar, o Senhor é um Deus fiel. Então, significa dizer que se o Senhor me escolheu, eu estou capacitado. Portanto, como bom líder, Senhor, não se preocupe, eu vou cumprir aquilo que o Senhor colocou. O Senhor não colocou uma missão para mim? Missão dada é missão cumprida. Pode deixar comigo, o Senhor não quer vir não, mas a gente vai conseguir. Não foi isso que Moisés fez. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se a tua presença não nos acompanhar, e olha que o Senhor tinha dito: eu estou com vocês. Mas ele diz assim: como é que nós vamos saber se o Senhor está conosco, se o Senhor não estiver presente? Então perceba como isso é poderoso e uma reflexão enorme para nossas vidas. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus sonhos? Nós estamos no 4º mês do ano. Quais são os seus propósitos para esse ano que você já alcançou ou que você ainda não alcançou? Quais são os seus projetos para esse ano? A reflexão que eu faço para esse momento, para a minha vida e para a sua vida é: se o Senhor não for conosco, então você não sai nem do lugar. Você submeteu os seus projetos, os seus planos em Deus? Você submeteu cada um dos seus projetos ao Senhor? Será que você pode dizer o que Moisés disse? Se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. Andar com Deus é alinhar o nosso coração ao coração dele, a ponto de nós submetermos os nossos desejos e a nossa necessidade da presença e da companhia do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração à frente de tudo, aí nós trilhamos o caminho da frustração, aí nós trilhamos os caminhos da decepção, porque nós colocamos o nosso coração à frente de tudo. Portanto, você precisa alinhar o nosso coração ao coração de Deus, para submeter a nossa vontade e desejo aos desejos do Senhor. Mas nós queremos seguir o nosso coração, e Deus quer que nós sigamos Ele. E a gente está nesse conflito eterno. E agora?
Por isso, o que Deus quer de nós é a pergunta mais importante que você pode ouvir hoje. O que Deus quer de mim? Parou para pensar? Andar com Deus, irmãos, alinha o nosso propósito. Andar com Deus alinha o nosso propósito. E aí, eu vou para a terceira e última consideração. Caminhe com Deus e receba dele renovo constante. No primeiro você tem o princípio bíblico da dependência, né? Caminhe com Deus e dependa dele. No segundo você tem o princípio bíblico da submissão, que é caminhe com Deus e alinhe o seu coração ao coração dele. Já no terceiro, o princípio bíblico é o princípio da promessa. Caminhe com Deus e receba dele renovo constante. É uma promessa que nós temos. Ao caminharmos com Deus, nós recebemos do Senhor renovo constante em nossas vidas. A primeira resposta de Deus à interação de Moisés é essa: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Foi isso que o Senhor respondeu a Moisés. Então nós temos aqui, somente nessa resposta de Deus, duas promessas. A promessa da companhia: eu estarei com você. O Senhor promete companhia. E eu lhe darei descanso. O Senhor promete o quê? Descanso para nossas vidas. Companhia e descanso. É interessante porque a palavra descanso aqui, ela é traduzida do termo hebraico, se eu não falar errado a pronúncia, mas é o nuash. O termo hebraico nuash, que não significa somente descanso por si só, mas vai além de um simples ato de descanso. Essa palavra, ela fala como além de um pequeno repouso físico. Como assim? Ela carrega nela uma ideia de tranquilidade. Ela carrega a ideia de estabilidade e também uma ideia de paz. Então esse termo, ele transmite a noção de estar em um estado de serenidade e de um estado de segurança. Como alguém que se sente então confortável em um lugar de paz, em um lugar seguro. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É esse descanso que traz estabilidade, que traz paz, que traz tranquilidade, que traz um lugar confortável de paz. Essa é a presença do Senhor. É isso que o Senhor traz para nós. Então, a minha presença irá com você e eu lhe darei tranquilidade, e eu lhe darei paz, e eu lhe darei descanso. Ricardo Barbosa escreveu certa vez: o renovo vem de Deus quando aprendemos a descansar nele e a caminhar em seus propósitos. O renovo vem de Deus quando aprendemos a descansar nele e a caminhar em seus propósitos. Quais foram então as coisas que proporcionaram para você, até esse quarto mês do ano, descanso? Vamos fazer uma pergunta oposta. Quais foram as coisas que te trouxe cansaço nesses 4 primeiros meses de ano? É mais fácil responder, né? Você tem mais coisas que trouxe mais cansaço do que repouso, né? Quais foram as coisas que te proporcionaram cansaço? Agora, essas coisas que te proporcionou cansaço, foram coisas que você buscou? Ou foram coisas que vieram? Porque às vezes a gente está tão cansado, cheio de coisa, mas a gente não percebe que a gente buscou, né? Que a gente foi lá. Quando a nossa prioridade, irmão, passa a ser a andar com Deus, nós temos no Senhor uma fonte constante de renovo e descanso diante de Deus. Nós temos uma fonte constante de renovo e de descanso até nos dias mais difíceis das nossas vidas. Os dias mais difíceis de enfrentar, quando nós caminhamos com Deus, nós temos uma fonte inesgotável de descanso e de conforto.
E é nesse momento que nós somos segurados no colo. É nesse momento que eu e vocês somos segurados no colo pelo Senhor. Então, para a gente concluir, o povo estava caminhando, estava a caminho da terra prometida. E hoje, por causa de Jesus Cristo, diferente daquele povo, nós já temos um outro caminho. Qual é o caminho a ser perseguido? Vocês sabem dizer? O próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu e você temos um novo caminho a trilhar. O caminho de Jesus Cristo. A busca pelo Senhor. Caminhar com Ele. Então, eu e você somos convidados a desfrutarmos dessa promessa de Deus. A última promessa que Jesus fez, você sabia? A última promessa que Jesus fez foi essa: eu estarei com vocês até o final dos tempos, todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Portanto, eu queria convidar você nesse momento a fazer uma oração junto comigo. A gente lê junto essa oração, abrindo nosso coração, apesar de ser uma oração de leitura, mas faça isso com convicção, faça isso com o coração cheio. Vamos ler juntos. Pai, vamos ler juntos? Pai, a cada passo que eu der, que o Senhor esteja ao meu lado. Segura as minhas mãos nos dias difíceis e conduze-me na tua vontade. Sonda o meu coração e os meus desejos e alinha-os à tua vontade. Quando eu estiver cansado, renova-me. E se eu não estiver mais forças, carrega-me em teu colo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha! Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pela sua vida. Nós queremos agradecer imensamente por você ter ficado até aqui e louvamos a Deus por você ter tirado esse tempo para cultuar conosco. Repito, esperamos por você hoje à noite em nossa comunidade a partir das 18 horas para que você possa meditar e refletir a continuidade dessa série conosco, que é Primeiro Passo. E não esquecendo do resto da programação da semana. Quarta-feira, 7h30 nosso encontro âncora. E no domingo que vem estaremos aqui novamente a partir das 9 horas online e à noite às 18 horas. Agora, não esquecendo, pega essa transmissão aqui, compartilhe com outras pessoas, vai ficar em nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já pede para o pessoal se inscrever também, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder e a gente ficará muito feliz em poder estar aqui expandindo o reino de Deus através também da internet, através do nosso canal no YouTube. Então seja um parceiro nosso, compartilhe, se inscreva principalmente, para que a gente possa cada vez mais estar expandindo. Bom, gente, louvo a Deus demais pela sua vida. Muito obrigado mais uma vez por ter ficado conosco aqui. Nós vamos orar agradecendo a Deus e louvando ao Senhor por esse momento tão especial que tem sido aqui junto com você, na presença dele. Vamos orar. Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por esse privilégio que é estar aqui em redes sociais, em mídias sociais, aqui no canal da comunidade âncora, nessa transmissão. É um privilégio falar do teu amor, falar sobre ti, cantar sobre o Senhor. E é também um privilégio ter essas pessoas que ficaram conosco aqui e que assistiram essa transmissão. Pai, muito obrigado pela vida de cada uma delas. Pedimos que o Senhor continue abençoando a todos nós e que o Senhor nos instrua a darmos o primeiro passo, a caminhar contigo todos os dias tomarmos essa decisão. Portanto, Deus, graças te damos, Pai, por tudo que foi cantado, por tudo que foi orado aqui, falado aqui na tua presença. Nós queremos abençoar, Senhor, cada vida e mais uma vez pedimos que através do teu Espírito Santo, onde esse vídeo chegar, onde essa transmissão chegar, que haja muitas bênçãos, que haja cura, que haja libertação, que haja paz, que haja principalmente amor do Senhor sobre cada coração.
Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de ministrar na Tua presença, juntamente com os meus amigos e os meus irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. E que o amor de Deus, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e até o próximo domingo. Cheiro nos olhos. Gente de todas as partes desses Brasis de um Brasil tão grande, gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, essa igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol no baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja amada, igreja abençoada. Aleluia.